Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente trazer atualizações aí do São Paulo, falar um pouquinho como é que tá as informações, perdão, as informações do Tricolor Paulista nesta terça-feira. Temos algumas atualizações bacanas, algumas apurações, então a gente vai trazer aí em detalhes o que está acontecendo aí em relação ao São Paulo. Vamos falar sobre o Paul Fernandes. A gente já tinha falado um pouquinho sobre ele e até uma, uma história que tinha um ponto final, mas o Diário Olé trouxe uma informação que a gente vai repercutir aqui, também trazer a nossa apuração em relação a isso. Vamos falar também sobre o Moreira, não só sobre a sua permanência, inclusive que vocês acompanharam com exclusividade aqui no canal no último domingo, né? No sábado à noite a gente conseguiu a informação, gravei o videozinho lá direto do Morumbi para postar no domingo de manhã, e aí depois, inclusive, já os veículos maiores também trouxeram apurações deles, confirmando aqui a nossa informação. Vamos falar também sobre o dia 9 de agosto, que é um dia importante para o São Paulo, a próxima sexta-feira, né? A gente está no dia 6, então a próxima sexta-feira aí é um dia importante, essa sexta-feira, essa semana aí para o São Paulo. E vamos dar um pitaco, também algumas outras informações sobre o Tricolor Paulista. Bom, antes de mais nada, São Paulo já começou a sua preparação para o confronto contra o Goiás na última segunda-feira. O Zubeldia vai contar com seus principais atletas, vai com a sua força máxima, tá? O São Paulo não vai poupar contra o Goiás, vai com seus principais atletas, vai com aquela formação que a gente já meio que já tem decorado ali. Aliás, né, tem a questão do Rafinha. Será que o Rafinha vai para o terceiro jogo consecutivo? O Igor Vinícius foi poupado no último jogo. Será que ele não vai ter condições de jogar? Acho que fica a única questão aí na lateral, porque de resto, acho que a gente já sabe muito bem o que o São Paulo vai mandar para campo, né? Um time com Rafael, Rafinha ou Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha, Luciano, Lucas Moura, Ferreirinha e Caleri. É o time, o base, né? O time que a gente já pode colocar como o time principal do Zubeldia, o time titular. E aí, acredito eu, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, que vai começar aquela vez que o clube começa a poupar atletas. Quarto domingo, a tendência é nos mata-matas mandar a equipe principal e já no Brasileirão mandar uma equipe alternativa. E aí fica a questão, qual que seria essa equipe alternativa? Será que o Zubeldia vai mandar uma equipe mista, vai mandar uma equipe completamente reserva para os confrontos? E qual que seria esse time reserva, né? Porque tem algumas dúvidas interessantes, porque por mais que a gente tenha ali uma lateral bem estabelecida, ou o Igor, Vinícius ou Rafinha, fica a questão, o Jandrei vai jogar ou ele vai jogar com o Rafael em todas? O Ferrarese vai jogar, acho que beleza, acho que é um jogador para rotacionar, mas e o Sabino? Você vai apostar no Sabino ou você vai colocar o Matheus Belém ou o Igão? Ou você vai só fazer um revezamento ali com Alan Franco e Arboleda? Vou dar um exemplo. Contra o Goiás joga Alan Franco e Arboleda. Contra o Atlético Goianiense, Ferrarese e Alan Franco. Contra o Nacional volta Arboleda e Alan Franco. E aí contra o Palmeiras joga Ferrarese e Arboleda, entendeu? O zagueiro titular joga 3 seguidas e folga 1. Pode ser também uma alternativa, já que pode não haver uma confiança no Sabino e também nos meninos, Matheus Belém e também no Igão. Na lateral esquerda você vai apostar no Patrick, no Brasileirão, é a opção viável. No meio campo vai começar a dar rodagem para o Marcos Antônio, o Lisieiro vai começar a ter uma oportunidade como titular. Algumas questões que são interessantes, por exemplo, o reserva do Luciano, já que o Luciano e o Lucas são reservas, em tese os dois ficam no banco. Quem seria esse meia, esse jogador atrás do centroavante? O Juan contra o Fortaleza não funcionou. Você vai testar o Nestor ali, você vai testar o Wellington Rato, aí você puxa o Eric para jogar na direita, o Wellington Rato atrás do André Silva, que seria o reserva do Caleri, e aí na esquerda você vai botar quem? Vai botar o Nestor, o Michel Araújo, enfim, são algumas questões bem interessantes. Acho que o Zubeldia até tem um elenco que ele pode arrumar algumas soluções importantes para não ser tão prejudicial aí nessa próxima maratona que ele vai ter no Brasileirão, mas acredito eu que a partir do jogo contra o Goiás,
Já contra o Atlético Goianiense, já devemos ter uma equipe alternativa, porque o combinado na reunião, naquela famosa reunião, inclusive que eu estava de férias e só repercutiu um pouco depois contra o Vasco, houve uma reunião e foi consenso. Vamos encarar o Campeonato Brasileiro como se fosse um mata-mata, porque agora só tem Brasileirão. Vamos com tudo que a gente tem de melhor para a gente ter uma vantagem lá na frente, para que quando a gente começar a poupar atletas, a gente tenha uma gordurinha para ficar na parte de cima da tabela. Se a gente ficar na parte de baixo, a gente não vai ter essa gordurinha e podemos nos complicar no Campeonato Brasileiro. E aí agora, em tese, com a volta dos mata-matas, vai começar um poupamento do São Paulo no Brasileiro. Então aí é o momento do Zubeldia usar o seu elenco, usar as opções que tem à disposição para buscar soluções. E além das classificações contra Goiás e Nacional, que são as prioridades hoje do São Paulo, também de conseguir poupar alguns atletas no Brasileirão, mas sem perder pontuações, continuar mantendo ali um bom rendimento num campeonato, para que, quem sabe, pós as competições de mata-mata, tenha uma possibilidade de uma vaga direta na Libertadores, ou quem sabe até uma briga por título. Beleza? O cenário do São Paulo basicamente é isso nesses próximos dias. Acredito mesmo que o Zubeldia vai começar a dar aquela famosa poupada. Tá bom? São Paulo vai sim priorizar as Copas a partir de agora. E aí, vamos agora para os assuntos principais do nosso vídeo. Vamos falar sobre Paul Fernandes. O Diário Olé, respeitado jornal argentino, trouxe que, com exclusividade, inclusive na capa está lá exclusivo, de que o São Paulo assinou um pré-contrato com o Paul Fernandes. Respeito a apuração dos colegas argentinos, a gente sempre respeita as informações, mas a gente traz também o nosso parecer, porque senão às vezes fica muito uma coisa só de republicar notícia, repostar notícias dos outros. E aqui eu quero um trabalho de qualidade onde a gente tenha também dimensão do que está acontecendo do lado de cá, de algumas situações. Então, eu fui atrás para saber, ouvir mais de uma pessoa, mais de um lado nesse sentido, para entender se de fato o que está acontecendo. Na minha apuração, na minha informação, o São Paulo tem um acordo verbal com o Paul Fernandes. Então, alinhou as bases salariais, alinhou o tempo de contrato, alinhou tudo com o Paul Fernandes e seu staff está completamente alinhado. O próprio jogador tem vontade de jogar no São Paulo, porém, não há de fato uma assinatura de contrato, não há uma assinatura contratual. O São Paulo não assinou um pré-contrato com o Paul Fernandes. O São Paulo só tem esse acerto e o próprio São Paulo também evita, de fato, assinar um pré-contrato para agora, pensando em 2025, porque não tem planejamento ainda para 2025. O São Paulo pode, a gente espera que não, mas o São Paulo pode, de fato, acabar não ganhando nenhuma das Copas e ficar sem a oportunidade de jogar numa Libertadores no ano que vem via Brasileirão. Então, qual que é o sentido de você fazer um investimento no Paul Fernandes, sendo que você não sabe qual que é o seu projeto para a próxima temporada? Você pode contratar o Thiago Mendes ainda, você tem essa expectativa, ou você pode contratar um outro jogador. Então, esse tempo que é curto, de 4 meses, para o São Paulo é muito crucial. É diferente, por exemplo, do Eric. O Eric, o São Paulo assinou um pré-contrato, porque é um jogador jovem, oportunidade de mercado, que iria se valorizar. É um cenário completamente diferente nesse momento. Então, um Paul Fernandes é um jogador de 32 anos, é um jogador já experiente. Então, na cabeça da diretoria do São Paulo, não faz sentido algum trazer o jogador para um pré-contrato pensando no ano que vem, sendo que precisa para agora, de forma imediata. Então, na informação que a gente trouxe, que a gente foi buscar, não tem um pré-contrato assinado entre Paul Fernandes e São Paulo, que é um acerto verbal. São Paulo tenta a liberação junto ao Boca Juniors, até o momento não conseguiu, deu uma recuada nessa questão, e o Fortaleza, inclusive, entrou forte no negócio. O Fortaleza também está disposto a levar o Paul Fernandes, quem sabe o Fortaleza pode oferecer condições melhores ao Boca e role negócio. O Boca, inclusive, tentou o Lucero e aí não houve acordo. Aí pode também acontecer uma retaliação de falar: já vocês não me liberaram o Lucero, eu não vou negociar com vocês, enfim. Aí já é uma questão do Fortaleza, tá bom? Mas Paul Fernandes não tem nada assinado com o Tricolor Paulista. Vamos falar sobre Moreira. Moreira, muitos até... Eu, inclusive, participei há pouco, estou gravando na segunda-feira. Eu participei há pouco lá no Space, lá no X, com o pessoal da SPFC Pix e com o Valentim Furlan. E foi até uma coisa que eu fui buscar ali rapidamente depois.
se existiria uma possibilidade do Moreira ser lateral esquerdo, né? Porque o São Paulo busca um lateral esquerdo no mercado, busca também um volante que o Moreira poderia fazer a função, e além da lateral direito. O Moreira vai ficar no São Paulo, a gente já conversou sobre isso em vídeos anteriores, que ele não vai para o Vitória, ele não se empolgou e também as condições para o São Paulo não foram positivas. Mas o Zubimendi, ele não vê a possibilidade do Moreira ser lateral esquerdo. Ele entende que é Wellington, Patrick e uma possível contratação, ou senão ele vai com esses dois até o final da temporada. Não passa na cabeça da comissão técnica nesse momento usar o Moreira como lateral esquerdo ou até como meio campista. Não sei até se ele sabe se o jogador pode fazer essas funções, acredito que possa, mas o Moreira não vai fazer essas funções, ele vai brigar de fato pela lateral direita. Uma pena, porque eu acredito inclusive que ele poderia quebrar um galho na lateral esquerda e também poderia ser útil no meio campo. Ele já jogou como profissional do São Paulo, inclusive contra o Botafogo de Ribeirão Preto, se eu não me engano, no ano passado, na função de volante. O Ceni usou ele de volante, o Dorival usou ele de lateral esquerdo contra o América no ano passado. Então acho que é um jogador que ele poderia brigar pelo lado direito. Acredito até que tecnicamente ele é o melhor lateral direito do São Paulo hoje. Lógico que o Rafinha por conta da idade, mas acredito que ele tinha condições de ter mais minutos, mas acho que ele não seria totalmente descartado, até agora que vai dosar minutos, dele poder jogar do lado esquerdo e também como volante. É um jogador muito inteligente taticamente e poderia sim agregar bastante aí ao tricolor paulista. Acho que a gente passou por tudo, né? Acho que a gente já falou aí sobre os próximos jogos, falamos aí também sobre Paul Fernandes e falamos também sobre a questão do Moreira. Acho que é isso. Então, 11 minutos já, chegamos a 12 minutos, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo, valeu!